Estivemos falando do caos no mundo, da grande violência, da confusão que existe, não só no externo, mas também internamente. A violência é resultado do temor e já discutimos a questão do temor. Acredito que agora devemos passar a algo que pudesse ser um pouco alheio à maioria de vocês, mas tem que ser considerado e não meramente rechaçado dizendo que é uma ilusão, uma fantasia e etc. Através da história, o homem, ao dar-se conta de que sua vida é muito curta, de que está cheia de acidentes e sofrimento, e de que a morte é inevitável, formulou uma ideia com o nome de Deus. Deu-se conta, como também nos ocorre agora, de que a vida é transitiva, e quis experimentar algo imensamente grande, supremo, algo não criado pela mente ou pela emoção. Desejava experimentar um mundo por completo diferente, um mundo que transcendesse esse, que estivesse além de toda desdita e tortura. E esperava encontrar esse mundo transcendental, descobrindo-o por meio de sua busca. Devemos examinar esse problema de se existe ou não existe uma realidade, não importa o nome que lhe demos, que seja, de uma dimensão de todo diferente. Para penetrar em sua profundidade, devemos nos dar conta de que não basta compreendê-lo meramente no nível verbal, porque a descrição nunca é o descrito. A palavra nunca é a coisa. Podemos penetrar no mistério, se for isso um mistério, que o homem sempre tratou de penetrar ou capturar, convidando-o, retendo-o, adorando-o, voltando-se devoto do mesmo. Sendo a vida o que é, mas bem superficial, vazia, uma coisa tortuosa, sem muita significação, tratamos de lhe inventar um significado, de lhe dar um sentido. Se tivermos certo talento, o significado e propósito da invenção se torna bem complexo, e ao não encontrar a beleza, o amor e o sentido de imensidão que esperávamos, podemos nos voltar cínicos e não acreditar em nada. Vemos que é bem absurdo e ilusório e sem muito sentido meramente inventar uma ideologia, uma fórmula, afirmando que existe Deus ou que não existe. Quando a vida não tem significado algum, o qual é certo porque o modo em que vivemos não tem sentido. Assim, não lhe inventemos um sentido. Se pudéssemos penetrar juntos nisso e descobrir por nós mesmos se houver ou não há uma realidade que não seja meramente uma fuga ou uma invenção intelectual ou emocional. O homem, através da história, há dito que existe uma realidade para a qual devemos nos preparar e para a qual devemos fazer certas coisas. Nos disciplinar, resistir toda classe de tentação, nos controlar, controlar o sexo, viver conforme a um padrão estabelecido pela autoridade religiosa, os santos e etc. Ou que devemos negar o mundo, nos encerrar em um monastério ou em uma cova onde possamos meditar, estar sozinhos e não ser tentados. Vemos o absurdo desse esforço. Vemos que não é possível escapar do mundo pelo que é, do sofrimento, da distração e de tudo o que o homem produziu mediante a ciência. Com respeito às teologias, é óbvio que temos que as descartar todas e também todas as crenças. Se em realidade descartarmos completamente toda forma de crença, então não haverá temor absolutamente. Sabendo que a moralidade social não é moralidade, que ela é imoral, vemos que deve ser extraordinariamente moral, porque depois de tudo a moralidade consiste unicamente em estabelecer ordem, tão dentro como fora de nós mesmos. Mas essa moralidade tem que ficar em ação. Não é uma moralidade ideal ou conceitual.
a não ser verdadeira conduta moral. É possível disciplinar-se, mesmo sem reprimir-se, controlar-se ou escapar? A raiz etimológica da palavra disciplina é aprender, não amoldar-se ou converter-se em um discípulo de alguém, nem imitar ou reprimir, a não ser aprender. O próprio ato de aprender requer disciplina. Uma disciplina que não é imposta, nem se acomoda a nenhuma ideologia. Não a inflexível austeridade do monge. Não obstante, sem uma profunda austeridade, nossa conduta cotidiana nos leva unicamente à desordem. Podemos ver quão essencial é ter ordem completa em nós mesmos, como a ordem matemática, e não o relativo ou o comparativo. Não a ordem que emana da influência ambiental. O comportamento, que é retidão, tem que ser estabelecido para que a mente esteja em completa ordem. Uma mente torturada, frustrada, moldada pelo ambiente, que se ajusta à moralidade social, tem que estar confusa. E uma mente confusa não pode descobrir o verdadeiro. Se a mente estiver que descobrir esse mistério estranho, se é que existe tal coisa, tem que sentar à base de um comportamento, de uma moralidade que não é a da sociedade. Uma moralidade na qual não há temor absolutamente e que, portanto, é livre. É unicamente, então, depois de sentar essa base profunda, quando a mente pode proceder a descobrir o que é a meditação. Essa qualidade de silêncio, de observação, na qual não existe o observador. Se essa base de conduta reta não se estabelece em nossa vida, em nossa ação, então a meditação tem muito pouco sentido. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.